Porque fazer uma avaliação de desempenho e performance ajuda a reduzir custos, otimizar despesas e por aí vai. E na minha cabeça é algo que, se você não avalia, como é que você vai melhorar? É simples isso. Você tem lá uma fatura da prestadora A. Qual o valor dela? Ah, é R$1.000, é R$100, R$500, R$15.000, R$100.000. Eu já vi fatura, se não me engano, de 300 e poucos mil reais. Ou mais. Por aí. Então, aquilo ali, você olhou. Beleza. Aquele é o valor. Se você reduz, por exemplo, lógico, né? A ideia é essa. Se você aumentar, vai ser mais complicado. Mas quando você reduz, você vai ter uma variação. E aí, essa avaliação de desempenho pode ser nesse cenário. Avaliar aqui, reduziu. Certo, reduziu. Mas como aquilo foi feito, quais foram as ações, o que é que aconteceu para que aquilo fosse gerado como resultado. E aí é onde você precisa analisar as ações que foram feitas para chegar nesse resultado, que não é só uma, duas, três coisas. Normalmente tem um conjunto de habilidades, de ações que são feitas. Mas, pensando em desempenho, ou seja, na avaliação, você pode ter ações de suporte, ações de reclamações, ações de nível operacional, de relatórios, de otimização de custos, diversas coisas. E que, no meu entender, todas levam a empresa a reduzir custos. Exemplo, se você sabe que você atendeu 10 reclamações no período analisado, você vai querer melhorar isso, junto com a prestadora ou junto com a equipe, identifica onde estão as falhas principais para corrigir. Feito isso, vamos supor que no período seguinte analisado, você reduziu para 5. E aí, lógico, tenta entender onde está a questão, mas a avaliação de desempenho vai dizer que você melhorou, vamos dizer assim, e reduziu aquele tempo daquela demanda em 50%. Ah, ótimo. Mas sobre as outras demandas, por exemplo, tive 10 solicitações de mudança de plano ou algo do tipo, ou de cancelamento, mas que você analisou que aquelas demandas poderiam ser tratadas de uma maneira mais econômica. Como é que você vai mostrar isso na avaliação de resultado? É mais difícil, mas tem como. Por exemplo, dessa forma que eu estou te dizendo, detalhando as ações. Até para você, para mim, por exemplo, é muito útil porque eu vou avaliar meu trabalho. Quanto tempo eu gastei com renegociações, cancelamentos, ações que vão fazer otimização direta de custos. Foi tal tempo. E como essas ações foram, qual tempo, vamos dizer assim, que elas foram trabalhadas e por aí vai. Você vai enxergar isso. E as outras? Então, na prática, tudo que você começa a medir, você tem uma facilidade maior a ter um processo mais redondo e reduzir custos. Mas, entenda esse fluxo, tá? E esse conceito, vamos dizer, esse processo que eu desenhei, de como eu faço a gestão do telecom, é a metodologia Reduz Custo Todo Mês. Que ela tem dois pilares, o pilar de negociação e o pilar de gestão. Então, quando eu penso em avaliação de desempenho, eu avalio as duas informações, tanto a parte financeira quanto a parte operacional. Ou seja, na prática, são dois pilares, são duas informações em, vamos dizer, bases diferentes. E você tem que saber onde atuar. Eu preciso demandar mais tempo na renegociação, porque aqui eu vou otimizar custos e a empresa precisa nesse momento, ou, lógico, você já vai saber quando é o melhor momento para fazer isso. Ou você pode precisar fazer ações para a empresa ter o serviço disponível, vamos supor, em caso de problemas. Como é que você consegue atuar dessa maneira? Saber se está economizando, porque já fui em algumas empresas e eu perguntei qual era o valor que você pagava ano passado dessa conta. Era a mesma, ou não sei, na última renegociação você diminuiu, aumentou o valor. Tem empresas que não têm essa informação. Então, o que é que está acontecendo com aqueles contratos? Como é que está sendo administrado? Se não tem administração, se não tem gestão, nem avaliação de desempenho vai ter. Mas se você já faz isso ou vai fazer, você tem que começar a ter essa informação. Ou seja, base de dados para ter a avaliação de desempenho. Por quê? Se você não tem essa informação de custos de histórico, como é que você vai saber que está reduzindo custos? Não vai. Como é que você vai saber que está melhorando a atividade de suporte? Você não vai. Você precisa dessas informações, pelo menos mínimas. E saber se está pagando mais caro, que é uma consequência. No período analisado, a fatura era
X no outro período, ou seja, mais à frente. Permaneceu, diminuiu, aumentou, o que foi que aconteceu? Ah, a gente está pagando mais caro. O que foi que aconteceu? Tem incremento de linhas novas, teve reajuste de preço, o que foi que aconteceu? Ou simplesmente ninguém viu nada, aumentou o custo, teve por exemplo, perdeu, vamos supor, desconto e ninguém viu nada. E aí é mais arriscado. Você tem que saber essas informações porque você tem que avaliar. Então você vai ter mais uma coisa para te lembrar das ações que precisam ser feitas. Isso vai te ajudar. Então, por consequência, na minha cabeça, você vai pensar mais sobre os assuntos para ter tudo redondo e otimizar os custos sempre.